Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você estudante aí de cursos relacionados à área elétrica, eletrotécnica, eletrônica, engenharia, enfim, áreas afins. Vamos estar aí fazendo uma questãozinha de um concurso que saiu em 2018 da Transpetro, na banca Cisgran Rio, para técnico de manutenção júnior, com ênfase em elétrica, tá? Uma questãozinha de circuitos elétricos, uma questãozinha bem interessante para treinar vários conceitos, certo? Vamos lá. Vamos para o enunciado. O enunciado diz o seguinte: o fornecimento de energia elétrica de uma indústria é feito por um alimentador de distribuição, cuja impedância, deixa eu aumentar um pouquinho, elétrica é U mais J raiz de 3. Essa indústria não possui, deixa eu dar um destaque aqui para o valor da impedância. Essa indústria não possui nenhum controle de fator de potência e por isso sua impedância equivalente, essa impedância equivalente é só da indústria, é de 8, com fase 60, um ângulo de 60 ohms. A figura abaixo apresenta o equivalente elétrico monofásico do circuito, em que a tensão de entrada no barramento é de 40 kV fase neutro, né? Então, um circuito monofásico aqui, certo? Então, aqui está o circuito representando, 40 kV da tensão de fase neutro, a entrada do barramento. Aqui está o alimentador, que foi descrito aqui no exercício, esse alimentador aqui, com seus valores de 1 mais J raiz de 3, Esse 1 é para cá, é para resistência, e J raiz de 3 é para o valor da indutância, certo? E aqui está o valor da impedância da equivalente de toda a indústria, certo? Então, para a gente facilitar, antes de a gente ir para o exercício, vamos ver o que o exercício pede, O exercício pede o seguinte, enunciado: de acordo com as informações apresentadas, o valor da queda de tensão em kV no alimentador daí tá as opções ali. Então, o que ele está pedindo? Ele quer que a gente descubra qual que é o valor sobre o alimentador, sobre essa impedância do alimentador, o valor da tensão sobre ele, qual que é a queda de tensão sobre ele. Então, vai chamar ele de Vx, tá? O nosso alvo, certo? Então, vamos começar a separar as grandezas, as unidades, os valores que a gente já tem, que fica mais fácil, tá? Então, vamos chamar o alimentador de Zx, certo? Então, esse aqui vai ser o nosso Zx, cara. Zx. Vou colocar aqui, Zx, ele é igual a 1 mais J raiz de 3, certo? Esse aqui, a gente vai chamar de ZC. Você é Z da carga, tá? Vou chamar ele de ZC. 8, 60. Fase 60. Todos em 1, tá? Tensão, vamos chamar de tensão VI. Isso aqui de VI. Tensão de entrada. 40, fase 0. Kilovolts. Certo? Então, beleza. Vamos continuar? Como que a gente vai descobrir? A gente precisa descobrir o Vx. Uma das formas de poder fazer isso é aplicar a fórmula do divisor de tensão. O divisor de tensão diz o seguinte para nós: que Vx é igual a V de entrada vezes Rx, vamos chamar de Zx já direto, Zx dividido por Z equivalente, certo? Vamos fazer passo a passo, tá? Tentar ficar o mais didático possível. Vx é o ponto onde quer a tensão, onde quer encontrar a tensão. Vi é a nossa tensão de entrada. Zx é aonde será medida essa tensão, a impedância que vai ser sobre ela encontrada, e Z equivalente do circuito, certo? Então, vamos lá. Vamos só substituir valores. VI é 40. 40 fase 0. Não vou colocar a unidade, não quer. A gente sabe que é kilovolts aqui. Vamos colocar aqui para não ter perigo depois. Vezes Zx. Qual que é o Zx? A gente acabou de ver ali marcar.
é 1 mais j raiz de 3. Tá tudo em 1. Dividido por... Agora a gente vai fazer o Z equivalente. O Z equivalente em circuito série é só somar, né? Uma impedância mais a outra. No caso, a gente vai pegar esse ZX mais ZC. Eu já vou colocar direto aqui, ó. Qual que é o ZX? É 1 mais J raiz de 3. Espero que caiba. Mais Z equivalente, que é 8 com ângulo de 60. Beleza? Então esses são os valores que a gente vai procurar. Certo? Beleza. A gente vê aqui que aqui tá a impedância ZX em cima, né? E aqui Z equivalente. Só que a gente aprende, né, por números complexos e para fazer esses cálculos com fasores, o seguinte, que para a gente poder fazer um cálculo, né, com números complexos, tem duas maneiras aqui. Quando é divisão, você tem que colocar no formato polar, divisão ou multiplicação, e quando é soma ou subtração, você colocar no formato retangular. Vamos explicar o que é isso. Uma impedância, ela é representada da seguinte maneira. Z, ele é um fasor, né? Em corrente alternada ela é um fasor. E a impedância, ela tem duas. Deixa eu colocar embaixo aqui para não ficar muito poluído aqui. Tá? Uma impedância, ela é a parte real mais, né? Pode ser mais ou menos, né? Então vamos colocar aqui mais ou menos Jx, certo? Na qual essa aqui é a parte real e aqui é a parte imaginária, certo? E aqui ela está representada no formato retangular. Tá? Então esse é um formato de se representar uma impedância. Mas ela tem mais um formato, que você pode representar da seguinte maneira. Z, né, o fasor Z, é igual ao módulo de Z com o ângulo de defasagem dele aqui, certo? Esse aqui é o chamado formato polar, tá? No qual esse aqui é o módulo, e aqui é o nosso ângulo. Então, beleza, né? E para a gente poder, para facilitar os nossos cálculos, é recomendável a gente fazer quando existe soma ou subtração, a gente faz no formato retangular. E quando exige, vamos colocar assim, multiplicação ou divisão, a gente faz no formato polar, certo? Então, quando é subtração ou soma, né, ou adição, usa o formato retangular. E quando é multiplicação ou divisão, a gente faz no formato polar, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vê que Zx, aqui, nessa parte aqui, ele está no formato retangular, só que eu vou precisar dividir ele por todo esse número aqui embaixo. Então ele, como está no formato retangular, a gente vai ter que passar ele para o formato polar. De retangular para polar. Então como a gente faz isso? Eu vou colocar o valor de Zx aqui embaixo, tá? Para não me perder. Zx é igual a 1 mais j raiz de 3. Esse é o nosso valor de Zx. A gente vai passar ele para o formato polar. E como a gente faz isso? Né? A gente pode fazer da seguinte maneira. Deixa eu deixar aumentar um pouquinho a tela. Para a gente transformar de retangular para polar, a fórmula é essa aqui, ó. Z, né, é igual de retangular para polar. Você pegar esse aqui, a gente vai ter que formar desse formato aqui, fica mais fácil, que eu vou deixar descrito aqui, ó. R mais ou menos Jx, ele é igual ao módulo desse R com um ângulo. Certo? É o que a gente fez aqui em cima aqui.
Só deixei de uma outra forma ali. Certo? Né? Então, quando a gente quer achar esse formato aqui, polar, e esse aqui é retangular, né? A gente faz o seguinte, ele já tem o valor de R ali. Então, vai ser esse aqui, ó. A forma é essa aqui, Z é igual ao valor de... Para mim transformar para esse formato, eu tenho que ficar desse jeito, né? Vai ficar da seguinte maneira, Z, o módulo de Z, deixar em vermelho para dar uma separada aqui, senão ficar, né? Eu vou achar esse valor aqui primeiro, então, Z, vou achar Z, vai ser igual, a fórmula é essa aqui, é raiz, né? Raiz de R ao quadrado, que é R que é esse? É a R de real aqui, mais X ao quadrado, que é o valor de quê? Do imaginário aqui, que seria a reatância nesse caso. Eu não, na verdade é o que é, né? É reatância. Apertei aqui. Então esse é o formato. Então vamos aplicar essa fórmula, né? Estou transformando de imaginária, de formato retangular para polar, certo? Então estou achando primeiro o módulo, tá? Então estou achando essa parte aqui. Então vamos lá. Então vamos aplicar isso para o nosso ZX. ZX vai ser raiz de... Ó, o R, qual que é o nosso R aqui? Esse cara aqui. Então vamos colocar ele aqui. 1 ao quadrado mais x, qual que é o nosso x? É esse cara aqui. Raiz de 3. Certo? Então vamos colocar ele aqui, raiz de 3. Né? Eu coloco aqui porque ele é quadrado também. Vamos fazer esse cálculo, né? Já puxa aqui raiz, né? 1 ao quadrado, 1. Mais raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3, né? O próprio 3. Então vai ser raiz do 4, né? Que é igual a 2. Certo? Então o que que é esse aqui? Esse é o nosso módulo, né? Até esqueci de pôr aqui, a gente acaba... Né? Esse aqui é módulo, tá? Beleza? E aqui é fazer. Então a gente achou o módulo de ZX. Agora a gente vai achar o que? Essa parte aqui, o ângulo, certo? O ângulo como que é achado? É da seguinte maneira, né? O ângulo vai ser arco, uma das fórmulas, esse aqui é trigonometria, né? Arco tangente de do imaginário, né? Essa fórmula, pelo real, certo? Então vai ficar como? Arco tangente de... Quem que é o x, que é o nosso imaginário aqui? É o raiz de 3 aqui. O j não precisa pôr, porque o j é só para dizer que ele é o imaginário. Então é raiz de 3 sobre quem? Sobre r. R é 1. Né? Então é 1. Então já sabe que arco, né, tangente de raiz de 3 vai ser igual a... Esse valor vai ser igual a 60. Né? Ah, na prova não pode usar calculadora. Então vamos fazer aqui, ó. Eu costumo fazer assim. Coloca um quadradinho aqui, um macetinho que se usa bastante em várias questões. Né? Você vem, faz uma tabelinha aqui, ó. Coloca aqui ó, o ângulo 30, que são os valores que costumam cair. 30, o ângulo 45 e o ângulo 60, certo? Aqui você coloca o seno, aqui você coloca o cosseno e aqui você coloca o tangente, certo? E vamos lá. Né? Isso aqui vai facilitar bastante nossa vida para os cálculos. Vamos lá. Daí você já começa fazendo o seguinte. Ó, você começa aqui, ó. Vamos separar aqui para ficar bem organizadinho para facilitar para nós, para nós. Aqui, ó. E beleza. Puxa mais para cá, esse aqui. Certo.
Você começa aqui no seno colocando raiz, tudo sobre 2. Raiz sobre 2, não coloca valor dentro da raiz ainda não. Vou colocar tudo aqui. Todos sobre 2. Até o cosseno só, o tangente não. Daí é só fazer o seguinte aqui, ó. 1, 2, 3. Daí pro cosseno você faz o inverso. 3, 2, 1. Esses são os valores respectivos. Por exemplo, o cosseno de 30. O cosseno da raiz de 3 sobre 2 vai ser 30. Certo? E tangente. Tangente vai ser o quê? O seno dividido por cosseno. Eu acabei falando errado. Deu o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Né? Acabei invertendo só ali, ó. As grandezas ali. Mas beleza. Né? Então, o tangente, o que vai ser? Ó, raiz de 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Né? Estou dividindo aqui seno pelo cosseno. Isso que é a tangente. Se você fazer nos cálculos, você vai encontrar, por exemplo, vamos fazer passo a passo aqui. Raiz de 1 sobre 2, né, vezes 2, raiz de 3. Corta, corta. Fica só, raiz de 1 é 1 sobre raiz de 3. Certo? Aqui já é um macetinho. Né? Então, tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3. De 45, vamos lá, você vai ver que vai dar 1. Porque a raiz de 2, vou colocar assim na outra cor. 2 dividido por raiz de 2. A gente sabe que é ele mesmo, mas, né? Só desencargo, né? Vai ser igual a raiz de 2 por 2 vezes 2 dividido por raiz de 2. Corta, corta, né? Vai dar 1. Certo? E raiz de 60, o tangente para 60 aqui. Que é a raiz de 3 sobre 2 dividido por raiz de 1 sobre 2. Vai ficar a raiz de 3 sobre 2 vezes, na divisão, né? Inverte. 2 raiz de 1. É igual, você pode cortar o 2 aqui. Vai dar raiz de 3 sobre 1. Porque a raiz de 1 é 1. Certo? E aqui então posso colocar direto, não precisa nem colocar 1 embaixo. Né? Então é a raiz de 3. Então como a gente sabe que o arco tangente de raiz de 3 é 60, né? Se tangente de raiz de 3, né, é 60, o arco tangente que é? É o inverso, né? Então o ângulo, né, de raiz de 3, né, ângulo da tangente de raiz de 3, 60. É o inverso. Então vamos lá. É só fazer o inverso. Então a gente achou o ZX. Então vou colocar em destaque aqui já. Todos os valores de ZX. ZX é igual a 1 mais J raiz de 3 em retangular. Que ele também é igual ao módulo de Z. Não, pera, vamos colocar o valor, né? Então qual que é o módulo de Z? A gente achou aqui, né? É o, né? ZX, então é 2. Vou colocar em vermelho aqui, 2. Com um ângulo de 60. Ambos em 1, certo? Então a gente achou esse valor que a gente vai precisar aqui para cima, né? Para esse cara aqui. Só que como a gente tem aqui também, a gente vai precisar aqui também embaixo, então já vamos encontrar pro nosso ZC aqui, né? Que está no formato polar. Ele vai ter que fazer a soma com essa parte do ZX. Então, como ele está no formato polar, vai ter que passar para retangular. Então, vamos fazer esse cálculo também. Então, só para me lembrar, é 8 de 60. Né? Então, vou colocar aqui, ó. Vou dar um destaque aqui, né? Só para não misturar. ZX. Ó, ZC agora. ZC vai ser igual. Ele já está no formato polar, né? A gente vai ter que passar ele para retangular. Como que faz isso? É só pegar, vir aqui, ó, Z. O ângulo Z vai ser, o fasor Z vai ser Z, o módulo de Z,
vezes R. Opa, desculpa, tô com a cabeça em outro aqui. Aqui, na verdade. R, ó. A gente vai ter que deixar nesse formato aqui, ó. R mais ou menos JX, né? Então, para fazer nesse formato é o seguinte, a gente tem que achar o R e tem que achar o X. Como a gente acha o R? O R a gente acha pela seguinte forma. R é igual Z, né? O módulo de Z vezes cosseno do ângulo, certo? E o X a gente acha módulo de Z vezes o seno do ângulo. Deixa eu jogar para baixo aqui só. Esse gabarito. Eu deixei aqui para a gente poder conferir depois. Só que ele acabou ficando grande o exercício. Pegando as explicações, acaba que cheguei para baixo para nós. Beleza, a gente confere depois. Então, beleza, vamos continuar o exercício aqui. Então, qual que é o Z? A gente está falando desse cara aqui, ZC. Então, o Z é o 8, que é o módulo, né? Que é o formato lá. Z ângulo, né? Então, vamos achar o módulo. O módulo é 8 vezes cosseno do ângulo. Qual o ângulo? 60. Certo? Ele vai ser igual. A gente pode começar a tabelinha ajuda. A gente achou o cosseno de 60. Tá pedindo aqui. É só vir na tabelinha. Cosseno de 60, né? Se fosse o cosseno de 60, vai ser o quê? Ó, 60 tá aqui. É só vir aqui, ó. Raiz de 1 sobre 2. Raiz de 1 sobre 2 é meio, né? Raiz de 1 sobre 1 é 1. 1 dividido por 2 é meio. Então, a gente sabe que 8 vezes 0,5, que é igual a 4. Certo? A gente achou o 4. E aqui, 8, que é o módulo, né? Vezes seno de 60. Usa a tabelinha de novo. Então, é 8 vezes. Qual que é o seno de 60? 60 está aqui, o seno está aqui. Então, é esse cara aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Certo? E pode deixar assim mesmo por enquanto. Dá para dar uma simplificada, só que ó, corta o 2, fica 4 raiz de 3, né? E beleza. Então, como que fica esse Z? Z igual, né? Vou colocar aqui R mais JX é igual a, por parte imaginária, a gente acabou de encontrar, 4 mais, que é positivo no nosso caso, era um indutor, o indutor é positivo, mais J, né? O J fica, e X4 raiz de 3 ohms, certo? Então, vou colocar ele em todo. ZC, né? É o ZC nosso. Então, ZC, ele é igual a 4 mais J, 4 raiz de 3, né? Ele também, forma retangular, representado na forma polar, ele é igual a 8,60 ohms, certo? Então, a gente achou os dois formatos, tanto retangular quanto polar. Agora é só aplicar esses valores encontrados na fórmula, conforme for necessário. Agora a parte difícil já foi. Vamos lá. Então vou pegar todo o exercício aqui, né? Então vamos copiar aqui. V x vai ser igual a 40, 0 que vezes. Aqui fala que é zx. Eu já vou passar ele para a forma polar, né? É o zx. Zx, já passo para a forma polar, é 2 ângulo de 60. Vou colocar em vermelho para dar um destaque aqui, né? 60 dividido por, né? A gente vai precisar de polar para poder fazer a divisão.
Mas embaixo vai manter todos em formato retangular. Por quê? Porque aqui é soma, né? Aqui já é soma. Então, esse aqui pode manter o mesmo jeito que está. 1 mais j raiz de 3. 1 mais j raiz de 3. Mais o valor referente aos IC. Só que tá lá tá em polar, a gente vai usar o formato retangular, já que é uma soma. 4 mais J4 raiz de 3. Certo? Então é esse formato que a gente vai usar o cálculo. Vamos lá. Aqui você pode repetir em cima por enquanto. Né? Que a gente vai encontrar. Opa! Esquecendo o 40 aqui, né? Vou colocar embaixo então. Vx é igual a 40 0 vezes 2,60 dividido por... Aqui é real, você soma com real, né? Real com real. Então é 5. E imaginário com imaginário, né? Então aqui a gente sabe que é 1j raiz de 3, né? Então é CC mais 1 mais 4, 5. 5j raiz de 3. Certo? Até aí por enquanto, né? Vamos lá então. Agora a gente vai ter que passar esse tá em formato retangular para polar, para poder fazer a divisão. Tem que ser os dois, né? Tanto o numerador quanto o denominador em formato polar. Então vamos passar esse valor aqui, todo esse valor aqui para polar. Ele está em formato retangular, né? Real aqui e aqui está imaginário. Então vamos lá. Vamos chamar esse aqui de Z', vai. Z' vai ser igual, né? Vamos chamar aqui de Z. Aqui, ó, módulo, vai ser o módulo de Z com o fazor. Como fazemos isso? Do mesmo esqueminha lá. Ó, o ângulo, o módulo vai ser igual raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é o real aqui, mais 5 raiz de 3. O J não precisa. É só para indicar que ele é imaginário. Certo? Seguindo, fica aqui raiz, pode repetir a raiz, fica 25, né? 5 ao quadrado de 25, mais... esqueci de pôr aqui, tá? Aqui também os dois estão ao quadrado, tá? Os dois multiplicam ao quadrado. 5 vezes 5, 25 vezes raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3, né? Certo? Então, vamos lá. Igual, continuando o exercício, fica raiz de 25 mais 75, né? 25 vezes 3 é 75. Vai ficar... Deixa eu até achar aqui já, né? Quem tá achando o valor já. É igual a raiz de 100 igual a 10. Certo? Então, o módulo desse Z', né, que é essa parte aqui, é 10. E agora a gente precisa dessa parte aqui, né, que é o ângulo. Vamos lá. O ângulo, como a gente já viu lá atrás, é esse aqui. É arco tangente de imaginário por real. Então, vai ser arco tangente de quem? No nosso caso aqui, né, a gente quer o 5 raiz de 3, né? 5 raiz de 3 dividido pelo real, que é 5, que é o valor que está aqui, ó. Real e imaginário. E 5. Então a gente faz essa conta, vem aqui, igual, né? Aqui você pode cortar. Então a gente já sabe que é arco tangente de quem? De raiz de 3. Se tem dúvida, é só voltar lá no exercício, lá no quadradinho, lá na tabelinha que a gente fez. Esse valor vai dar 60. Tá? Mas é só voltar aqui, ó. Arco tangente de raiz de 3. Aqui, ó. Ó, tangente, raiz de 3, deu 60. Certo? É só fazer essa tabelinha que não tem erro. Então, beleza.
Então, vamos colocar esse número aqui, expressar ele da forma para ficar mais fácil para nós. Então, esse z', né, é igual a 10, ângulo de 60, na forma polar, que é igual também a 5 mais j, 5 raiz de 3. Beleza? Então, esse é o número que a gente vai, o valor que a gente vai usar ali. Então, vou colocar esse de novo na fórmula. Vamos lá. Então, Vx, que é o valor que a gente está procurando, que está dando essa trabalheira toda, 0 vezes 2,60, né? Aqui, né? Dividido pelo valor da z'. Z' a gente acabou de encontrar, tem que ser na forma polar, então é 10,60. Beleza? Então vamos lá. Agora está acabando o exercício. Aqui você pode fazer do jeito que achar melhor, multiplicar, dividir, do jeito que achar melhor. Eu vou fazer direto aqui então, ó, 40, acho que é mais fácil, 40. Quando é número polar, multiplicação, né? Ou é módulo vezes módulo, né? Então aqui é módulo vezes módulo. Vamos fazer a multiplicação primeiro, então. Módulo vezes módulo, então vai dar 40 vezes 2, 80. Certo? Ângulo, ângulo você soma 0 mais 60, então dá 60. Dividido, aqui repete. Divide e repete. Então agora, vem aqui, continuando o exercício, Vx vai ficar 8. Vou fazer quanto? 80. Divide normal aqui, 80 dividido por 10, fica 8. Né? Ângulo, quando é divisão, tipo, é a mesma coisa se fosse aqui, ó, 60. Que tá aqui. Quando é divisão, ele subtrai o valor de baixo. Então ele é menos 60. Então ele é igual a isso aqui, ó. 80, ângulo de zero. Então esse é o valor encontrado, né? Só que no caso tá tudo em kV aqui. Deixa eu dar um destaque aqui. Kilovolts. A gente usou o mesmo valor, né, de 40 kV. Subindo aqui, a gente vai ver a opção 8, ângulo zero. Vendo o gabarito, fases 24C. Então é isso aí. Então essa é a resolução do exercício, um pouco extenso, mas lógico que na prova não vai ser tão demorado assim, porque não tem tanta explicação assim. Então é isso aí. E até mais. Espero que tenham gostado. Até mais.